Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. Há 50 anos, o 25 de Abril tinha acabado de acontecer em Portugal, quando Garcia Leandro, um jovem militar, foi a Macau explicar a revolução a toda a sociedade do território. Mal sabia ele que, meses depois, estaria a embarcar numa outra aventura profissional ao tornar-se governador de Macau. Temos então neste episódio do podcast Macau na Bagagem um convidado muito especial. Ele é Garcia Leandro, que foi governador de Macau entre 1974 e 1979, que foi um período fundamental para definir o futuro do território numa altura em que o presente gerava muitas dúvidas. Garcia Leandro recorda os anos de muito trabalho, a relação com a sociedade de Macau e o dia-a-dia de um governador português ao Oriente. O general tem um primeiro contacto com o território logo a seguir ao 25 de Abril, quando vai, pelo movimento das Forças Armadas, digamos assim, explicar a Revolução. Fomos a Timor e fomos a Macau. E como é que a população tinha reagido ao 25 de Abril, à Revolução dos Cravos, a população de Macau? A população de Macau são duas partes, não é? Portugueses e chineses. Quando eu digo português é com os macaenses também. Estavam completamente longe daquilo que ia acontecer. Não estavam nada à espera. Tanto que o governo de Macau na altura, que era o general Carvalho, só reconheceu o acontecido, o golpe, no dia 29 de Abril. Porque antes havia uns rumores que era para lhe colocarem problemas a ele. Era uma coisa inventada. E aquilo, os portugueses ficaram muito contentes e, ao mesmo tempo, muito defensivos. Na defensiva. Aquelas pessoas que tinham uma vida organizada e poderosa e tal em Macau estavam um bocadinho assustadas. Os outros estavam muito contentes, estavam à espera também que tudo se resolvesse de um momento para o outro. Os chineses, que estavam em plena Revolução Cultural, que foi de 66 a 76, suspensos, à espera do que é que ia acontecer. Porque o que lhes interessava é saber qual é a definição, quem manda, quem não manda, e ter os negócios a funcionar. Como foi a criação do Estatuto Oriente de Macau e todas as outras alterações. Macau não tinha futuro. Se não se tivesse alterado, não era com a legislação anterior portuguesa, que era muito concentrada em Lisboa. Os governadores tinham um pouco poder. Eu tinha sido chefe de gabinete do governador de Timor antes. E lembro-me, propostas que foram mandadas para Lisboa, paravam todas. Várias propostas. Os governadores tinham pouco poder e eu lembro-me de despachos do general Carvalho que eu li, que dizia, concordo, envie só o Ministério de... Ia para Lisboa. O que se passou foi que o Dr. Almeida Santos, que era o Ministro da Coordenação Interterritorial, começou a delegar tudo a mim. Tudo quanto pôde delegar, delegava e devolveu-me todos os processos que estavam, os projetos de investimento que estavam em Lisboa, devolveu-me tudo. Só que, por mais que ele delegasse, havia factos que eram inconstitucionais. E, portanto, tinha que se alterar, e foi isso que levou o Estatuto. Portanto, se não se tivesse feito essas alterações, e também com as Forças Armadas, porque havia ali duas questões que eu explico aqui no livro, que era a designação do território, que era província ou colónia. Colónia vinha do antigamente. Província é uma atualização que o Salazar faz em 1951, para aí. Mas há sempre um ar colonialista. Os ingleses nunca mudaram o nome de colónia. Outra questão era ter militares ali. Militares que não tinham capacidade, nunca, para defender-se de uma invasão da China. Mas havia, em vários sítios, uns indivíduos, numas guaritas, com armas e tal, assim. Havia ali um sítio onde havia uma ribeira
Mas Ribeiro do lá estava um soldado chinês. Em Coluane ou na Taipa? Ou mesmo na Península? Não, era na Península. Taipa e Coluane eram muito vazias, quase não tinham nada. Quando nós dizemos não há uma ameaça externa ao território, o que nos preocupa é a segurança interna, não precisamos das Forças Armadas. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão de Lisboa. Portanto, isto foi muito trabalhado. As pessoas com quem eu mais trabalhei em Lisboa, na altura, foi João Costa Gomes, que era Presidente da República, o Dr. Almeida Santos e o Ministro da Defesa Nacional, que era o Tenente-Coronel Firmino Miguel, mais tarde General e Chefe de Estado-Maior do Exército, que já faleceu. E, portanto, tudo isto funcionou. Eu tinha uma coisa que se chama Carta de Comando do Comandante-Chefe, a dizer o que é que eu devo fazer. Se reparar, eu ia já para ali com ideias feitas. Eu chego no dia 19 de novembro, a 27 de dezembro sai o meu despacho a criar a comissão para escrever o projeto de estatuto. Falamos de que ano em concreto? 74. Em 74. Eu cheguei em 74, sim. E logo no princípio de 75 fiz outra relativamente às Forças Armadas organizadas, que era da Marinha e do Exército. E criaram-se as Forças de Segurança. Portanto, aquilo dava como limite acabar com as Forças Armadas estacionadas lá em 75. Até 31 de dezembro de 75. No dia 1 de janeiro de 76, as Forças de Segurança arrancaram. Mas quando chegou a Macau, primeiro para explicar a Revolução e depois já como governador, o que é que achou de Macau? Quando vim de Timor em 70, tinha a minha filha mais velha nascida em Timor. Tinha 21 meses. A minha mulher dava aulas em Timor, em Dili, e portanto ela ficava bebê com a senhora do diretor de Finanças, de Fazenda, que morava à nossa frente. Foi a primeira pessoa que ela chamou avô. Foi a dona Cútil. Nós fomos ficar ali uns dias, em Macau. Eu já tinha percebido alguma coisa de Macau. Depois, nessa visita, também percebemos os confrontos que havia. E isso criou ali uma divisão muito grande, que é aquilo que eu estava a dizer. Entre aquilo que pode ser de esquerda ou de direita, mas acho que não se aplicava. Não havia propriamente fações de esquerda ou de direita, não é? Era mais o conservadorismo relativamente ao medo do futuro e a ambição que o futuro fosse muito melhor. É só isso. E isso criou uma divisão muito grande entre os portugueses. Em 1970 havia censura à imprensa, mas não para a imprensa chinesa. Olha, já me falou nisso. Já. Eu nunca tomei conhecimento de ter havido censura à imprensa. Porque quando eu cheguei, não havia censura para os jornais chineses. A censura era só para os jornais portugueses. E essa censura era mínima, não é? E também havia, na altura, eram 2 jornais portugueses diários, a Gazeta Macaense... O Notícias de Macau. Ou Notícias de Macau. E o Clarim, que era o Semanário Católico. O Semanário da Igreja. Essa questão de haver censura ou não haver censura para os chineses nunca foi... também na rádio não havia censura nenhuma. A sociedade de Macau era como uma pequena aldeia com uma grande separação entre comunidades. Temos que olhar sempre para a história. O mundo não começa no dia em que nós nascemos, não é? Há mundo para trás. E terá havido um período de grande separação das comunidades. E primeiro, quem teve ali uma grande influência foram os missionários, os jesuítas. E os missionários ocuparam muitas igrejas, muitas missões, não sei o que e tal. Essa presença dos missionários que tiveram uma influência brutal ali, porque aquilo, eu costumo dizer que Macau, em termos de igreja, de cristianismo ou catolicismo, é neta de Goa e filha de Malaca. Houve ali, primeiro, criou-se em Goa, e Coxim também tinha um bispo, depois o de Malaca. E o primeiro bispo de Malaca visita Macau em 57 e depois é nomeado bispo de Macau. Portanto, o primeiro bispo de Macau, a diocese, é de 1576. Ela fez 400 anos quando eu lá estava. Como é que era o seu dia-a-dia como governador? Olha, a minha vida, não sei como eram os outros, era de trabalho e trabalho e trabalho e trabalho. Tanto que, a dada altura, quando há o Estatuto Orgânico de Macau, são transferidas muitas funções, autonomia para Macau. Portanto, e é pela primeira vez que existe uma Assembleia Legislativa eleita, ou semi-eleita.
Portanto, convém aqui explicar para quem nos está a ouvir que o Estatuto Orgânico de Macau foi implementado em 1976 e foi uma espécie de pequena Constituição foi. que antecedeu à atual lei básica e Exatamente. que deu autonomia ao território e criou então esse poder parlamentar que até então... Não, era por inerência. Eram pessoas nomeadas e a Assembleia Legislativa era presidida pelo Governador. Deixou de ser, foi eleita. Fez-se a transferência dos poderes, a autonomia, mas não tínhamos feito ao mesmo tempo, nem tínhamos capacidade, nem capacidade financeira para ter os serviços adaptados para a nova realidade. à nova realidade. E, portanto, isso caía em cima de quem? Sim. De mim e dos secretários adjuntos, que também se criaram os secretários adjuntos. Porque são como ministros. Antes havia um secretário-geral, só um secretário-geral. E muitas vezes os governadores nem sequer nomeavam um secretário-geral. Com o general Carvalho, quando eu cheguei lá, tive muito tempo com ele, ele despachava 30 pessoas, 30 despachos, é impossível. Portanto, criei os secretários adjuntos, logo era o secretário adjunto de Obras Públicas e Comunicações, de Assuntos Sociais e Cultura, e o de Economia, assuntos relacionados com a economia. 3. Justiça e administração pública não havia? Não havia. Não, isso foi de outra maneira. Depois havia as forças de segurança que se foram criadas, integravam a Polícia Marítima e Fiscal, que saiu da Marinha e passou para essa dependência, os bombeiros de Macau e bombeiros das Ilhas, e criou-se um centro de instrução em Coloane. E era equivalente a secretário adjunto, e passado uns anos, quando foi já a partir de 87, mudaram-lhe o nome para secretário adjunto da Segurança. Depois tinha um procurador-geral. Tudo quanto era notariado, quanto era conservatórios e tal, estava ligado a ele. Também tinha o estatuto de secretário adjunto. Portanto, e foi com essas pessoas que nós começamos. O meu governo não foi um governo descansado, planeado, a tempo, não. Foi tudo do zero. Foi tudo zero. E não é só isso. É abaixo de zero. Porque... Tinha falta de quadros, por exemplo. Tinha falta de quadros. Mas o que se passou foi que, quando eu saio da primeira viagem, que é maio e junho, quem ia comigo ficou o comandante militar interino, que o comandante militar interino foi mandado regressar a Lisboa. E ele ficou comandante militar. E eu, quando chego a Lisboa, faço 2 relatórios. Um sobre a viagem a Timor e outro sobre a viagem a Macau. Portanto, maio de 1974. Maio e junho. Estive em Timor em finais de maio, em Macau em princípios de junho. E o Dr. Almeida Santos, quando deu o relatório, disse: você vai preparar a minha reunião. Eu disse: quando é que o senhor vai a Macau? Eu nem penso nisso. Tem a Guiné, tem Moçambique, tem Angola, tem não sei o que mais. A África era mais urgente. Claro, a África era... E eu disse: mas não podemos esquecer as populações de Macau e Timor, porque são 1 milhão de pessoas. Timor tinha 600 mil pessoas, na altura. E Macau tinha 300 e não sei quantas mil. E, portanto, também são da nossa responsabilidade. Apesar de não ter havido guerra colonial, era importante assegurar ali uma transição. Não era, tinha que se assegurar isso. E, portanto, ele acaba por lá ir, e quando nós vamos, ele juntou uma delegação, que era ele, a senhora, a esposa. Eu tinha ido à frente preparar, tive várias vezes entre Macau e Timor, Timor e Macau, depois Hong Kong, Austrália, Indonésia, Timor, e depois se foi a Macau, no final. E a coisa em Macau foi muito confusa, muito complicada. E ele até teve que se aborrecer lá com os oficiais e tal, que o comandante militar depois mandou embora. E, portanto, eles tiveram uma noção, quer o general Costa Gomes, quer o ministro Almeida Santos, que era muito urgente mandar para lá alguém que conseguisse ser aceito. E eu tinha sido aceito pelos chineses e pelos portugueses. Era essa a razão de ser. E eu conheci, tive ali muito tempo, falei com muita gente, nomeadamente por causa da Diocese, falei com o Dr. Arquimínio Rodrigues da Costa, que era o encarregado da Diocese. Ele falou-me nesse problema, e o 4º centenário estava a se aproximar, e, portanto, era a necessidade de ir. E, portanto, levo, na altura, o comandante da polícia comigo, e um oficial também para a polícia, oficial de operações, e depois outros foram chegando. Foi-se fazendo por adição. Não havia alternativa, tinha que ser assim.
Mas como alguém vindo de uma carreira militar, alguma vez pensou ser governador de Macau? Foi uma surpresa para si a nomeação? Não foi. Não foi porque era aquela lógica das pessoas que foram em maio a Macau e a Timor. Era alguém que tivesse estado em Timor e alguém que tivesse estado em Macau. E esse outro oficial que ia comigo tinha estado em Macau e era casado com uma senhora macaense. Eu, a dada altura, estou orientado para Timor. Só que as coisas correram de tal modo mal. Timor, aparentemente, estava melhor do que Macau. Mas não interessa agora de falar de Timor. O ministro ficou preocupado com a situação em Macau e a pressa foi isto, repara. Eu saí de Lisboa para a preparação da viagem a 26 de setembro. Voltámos a 23 de outubro, já depois de ter passado para a Austrália e para a Indonésia e tal. Eu fui nomeado a 30 de outubro. 30 de outubro embarquei a 17 de novembro. Cheguei a Macau a 19 de novembro. Portanto, é tudo em cima da prova. E depois a adaptação com a família foi difícil. E isso em termos pessoais, não é? Porque de repente está com 1000 coisas em mãos. Mas a minha mulher é muito especial. A minha mulher dizia sempre, estou sempre preparada para conjugar verbo ir. E, portanto, eu tinha feito 2 comissões de solteiro em área de guerra, em Angola e na Guiné. Fui o chefe de gabinete do Timor. Nasceu a nossa primeira filha, depois fui para Angola. Nasceu a nossa segunda filha em Angola. E depois disto tudo acabei por ir parar a Macau. Portanto, eu tenho 12 anos de ultramar, do antigo ultramar. Eu tinha bem a consciência de que aquele sistema salazarista não funcionava. Era muito concentrado, mesmo o Ministério do Ultramar, que era aparentemente um super-ministério, não era, porque não tinha poderes para tomar decisões na área das finanças, relativamente a investimentos, na área da economia, na área dos estrangeiros. Quando eu acabei, a situação financeira já era melhor. Para contratar ou para ter um conjunto de qualidade, tem que ser qualidade e de quantidade de quadros, tem que ser capacidade financeira, tem que ter. E não tinha. E, portanto, isso caía tudo em cima dos secretários adjuntos ou de mim. E a pouco foi-se fazer. Pronto, fez. Já me perguntaram assim, mas como é que conseguiu fazer isso? Muito se fala que provavelmente nenhum governador português em Macau dominou o chinês. Sentiu essa falta. É sabido também que os governadores comunicavam com a comunidade chinesa através de algumas figuras, empresários como o Roin ou o Maman Kei. No meu tempo, Roin e o Rockchoi. Eu falava com eles todas as semanas. O Rockchoi, que era tradutor de Roin e também uma figura importante. O Rockchoi era mais importante do que tradutor. Era muito mais do que um mero tradutor, sim. É. E ele falava muito bem português. E era uma pessoa que dava garantias. Portanto, ajudava o Sr. Eu penso que o Sr. Oino percebia alguma coisa de português, mas não era capaz de falar. E o Rockchoi estava ali sempre para ajudar. E todas as semanas falava, era algo que estava instituído ou eram coisas informais? Era. Eu os chamávamos. Eles vinham. Porque queria saber mais sobre o território, sobre a comunidade? Há muitas coisas que eu queria saber a opinião deles. A minha ideia, desde o princípio, era governar para toda a população. Não era governar para os portugueses. Tanto que depois, os serviços de educação passaram também a tomar conta das escolas chinesas. Eu visitei todas as escolas chinesas. Macau, já nessa altura, era notável grande variedade de programas escolares. Havia o programa oficial português. Havia o programa das escolas católicas, que era português, mas tinham em chinês, em inglês e em português. Havia o programa das escolas anglicanas, havia programas comunistas, havia programas de Taiwan. Portanto, aquilo era tudo variado. E os chineses têm uma grande preocupação, que é as crianças terem que ser alfabetizadas. A pouco e pouco, os problemas com Taiwan ali foram desaparecendo. Quando eu lhe digo que tinha programas de Taiwan, até era possível. Não sou capaz de dizer... Garantir a 100%. Garantir. Agora, é para dizer a variedade, estava tudo ali integrado, tudo funcionava. E nós passámos, a educação passou a assumir responsabilidades e foi muito importante a área do desporto. Começaram a pôr as escolas
quer dentro de Macau, mas depois também com Hong Kong. Então quer dizer que antes de assumir o poder, as escolas chinesas não estavam coordenadas pela administração portuguesa, funcionavam à parte, não tinham uma tutela, digamos assim? Não tinham. Aliás, os serviços de educação eram muito reduzidos. Havia uma memória da presença portuguesa muito forte, que é muito marcada com os missionários. Aliás, a igreja, aquela fachada que existe como é que se chama aquela igreja de São Paulo? Ruínas de São Paulo, que era o antigo colégio de São Paulo, que foi a primeira universidade do território. Portanto, isso deixou sempre esse registro. À medida que os anos vão passando, as comunidades podem ter esta situação. Aliás, isso passou-se no Mediterrâneo, com os cruzados, e depois a reação dos árabes lá na Palestina, tudo isso. Mas depois havia comunidades que uns eram cristãos e os outros eram lá, mas comunicavam entre si, porque o comércio ajuda muito a comunicar. E, portanto, ali também se entendiam. Aliás, a língua que era falada chinesa era o cantonense. Não era o mandarim? Não era, na altura não era o cantonense. Eu nunca arrisquei a falar, porque quando a minha mulher falava para a rua, não é? Para ir tomar café, para ir tomar chá, mas era um aspecto coloquial. A minha mulher chegou depois de mim a Macau, porque o meu sogro tinha falecido há pouco tempo e a minha mulher quis passar o Natal com a mãe. E, portanto, ela chegou mesmo em cima do fim do ano, 30 de dezembro, uma coisa assim, com as miúdas. O vosso dia-a-dia, portanto, no pouco tempo livre que tinha, viajou, certo, ali na região do Sudeste Asiático? Eu viajei tudo quando pude nos sítios onde tinha havido presença portuguesa. Tinha essa curiosidade, portanto foi a Malaca? Fui a Malaca, estive em Malaca, estive em Singapura. Eu baseei-me na rede da igreja. A igreja tem uma rede à escala mundial. E havia um padre, havia muitos missionários lá. O padre Lancelot, que eu falo no livro. Lancelot Rodrigues. Era um malaqueiro, mas era um malaqueiro de olho azul, porque a mãe era portuguesa de Malaca, mas o pai devia ser inglês, uma coisa qualquer assim. E ele depois foi para o seminário de Macau, ficou lá e acompanhava-me nisso. O seminário de São José. E ele era um homem muito outspoken e ele conseguia, mas já não me lembro como é que ele se chamava em inglês, era um mecanismo de arranjar processo de cotas para a imigração para o Canadá e para os Estados Unidos. Era o American, não sei o que, Catholic Relief, não coisa assim. E, portanto, eu quando estive nas Filipinas, depois fui a Singapura e a Malaca e a Kuala Lumpur, e ele tinha família em todo lado. Tanto que eu tinha alugado um hotel em Singapura. Ele tinha uma irmã em Singapura. A irmã não nos deixou ficar num hotel, ficámos em casa deles. O diretor da alfândega, do lado da Malásia para Singapura, era também primo dele. Também tivemos um almoço com ele na fronteira. Depois, em Kuala Lumpur, no hotel em que nós fizemos, acho que era o Wildon, não lembro bem, o nome do gerente do hotel era não sei o que, Santa Maria. Portanto, esse tipo de rede ajudou muito. Aliás, Santa Maria é um apelido ainda muito comum em Malaca. Eu própria também estive em Malaca e há ainda apelidos em português e há bastante orgulho na Portugalidade. Mas coitados, foram um bocadinho abandonados, não é? Sim. O que verdadeiramente os macaenses não estão a deixar que isso aconteça. Com aqueles grupos de teatro e as canções e o papiá. Acha que, por exemplo, a cultura macaense corria o risco de se tornar uma segunda Malaca? Há sempre esse risco, repare. De onde é que vinha a origem do sangue português? Eram as crianças que iam para missionários, para o seminário, que vinham do continente, e depois ou ficavam padres e tinham uma grande influência em termos culturais, muito grande, ou se não ficavam na vida civil e casavam-se. Eu até os militares, que muitos militares, quando acabavam, ficavam lá e arranjavam-se. Em Macau. E acabavam por casar e constituir Exatamente. família. Portanto, acabou-se com as Forças Armadas lá, acabou. E a Igreja, no princípio dos anos 50, acabou com esse processo de levar miúdos para lá, para o seminário com 11 anos ou uma coisa assim. Portanto, isso, naturalmente,
é um problema aritmético, é só uma questão de tempo. Não havendo uma injeção de sangue português, se casam uns com os outros só, a tendência é essa. Macaense, aliás, fala-se muito na diluição da comunidade macaense na própria comunidade chinesa, não é? Daí o tempo dirá. Mas o tempo dirá. Mas eles, não é culpa deles. Aliás, eu ando há muito tempo a mandar um artigo para um jornal de Macau sobre quem são os nossos verdadeiros embaixadores. Lá, são esses portugueses que fazem uma luta para a manutenção do português, da importância dos portugueses. Repare, pessoas como o Rui Cunha. Rui Cunha é de Goa. Rui Cunha, advogado, que é de Goa e que fundou a Fundação Rui Cunha em 2012. O Rui Cunha tem feito um trabalho notável. O doutor Jorge Rangel. No Instituto Internacional de Macau. O doutor Neto Valente. Agora, depois do doutor Neto Valente ter saído da Presidente da Associação dos Advogados, se calhar nunca mais vai haver um português lá. Mas o outro, o António Conceição. O António Conceição também tem uma importância muito grande, que é um homem do museu. António Conceição Júnior. Portanto, há ali, enquanto houver 10, 12, não é tanto, o número de cidadãos de origem portuguesa ou com cartão de identidade português conta, mas é a importância que eles possam ter na sociedade. E o que acontece agora com o final do Oyat-Sen? Do atual chefe do Executivo. O finalista, não é? Está a acabar. Uhum. E eu estive em Macau, depois de ter saído lá, em 82, era governador Almeida Costa, depois estive em Bruxelas, na NATO, e depois com o João Rocha Vieira, fui lá 3 vezes, em 93, fui à inauguração do aeroporto, que foi em 95, depois estive nas cerimónias finais da transição. A 20 de dezembro de 1999. Com o governo chinês, estive em 2011, voltei em 2018 e 2019. Fui em 2019 para a comemoração dos 450 anos da criação da Santa Casa da Misericórdia. Imagina como é possível que a Santa Casa da Misericórdia aqui foi criada no tempo de Dona Leonor, esposa do rei Dom João II. E a Diocese de Macau é de 1576. A Santa Casa é antes da Diocese de Macau. Tem havido um enorme cuidado com o património de origem portuguesa. Mas uma coisa é o património, outra coisa são as pessoas, que eu não sei dizer exatamente. Mas esses, os macaenses, as pessoas ligadas a isso, têm tido um grande esforço por manter essa presença e eu acho que estão têm algum sucesso. Macau, nesta altura, tinha um problema de refugiados chineses que vieram alterar profundamente a sociedade local. Quando chega e quando é nomeado governador em 1974, os refugiados oriundos da China continental, que já vinham deixando o país desde sensivelmente 1949, acabavam muitos por ficar em Macau e ali ficar em habitações precárias, ou seja, Macau tinha bairros de lata. Como é que foi lidar com essa questão do ponto de vista social e do ponto de vista urbanístico? Porque a administração portuguesa sempre apoiou essas pessoas. Uma coisa que se fazia era casas era do Instituto de Apoio Social de Macau. E o IASM construiu várias coisas. Eu já no meu tempo foi inaugurado um que tinha 80 habitações. Mas 80 habitações, que era um prédio com varandas voltadas para trás, não sei quantos andares tinha. Em que zona? Na zona norte da península. Mas era habitação social. Portanto. Era habitação social, mas era uma habitação social muito feita para aquele tipo de pessoas. Porquê? Porque os compartimentos eram pequenos. Portanto, estavam ali 7, 8, não sei quantas pessoas, mas fazia-se. Fez isso. Mas eles estavam relativamente integrados. Havia pobreza muito grande que havia no Porto Exterior. O Porto Exterior, hoje só com hotéis e essas coisas todas muito desenvolvido, era uma zona de tipo bidonville, com pessoas a viverem em barracas, com galinhas e coelhos e não sei o que mais. E andou-se ali a pagar para eles saírem, pagar para sair, voltavam lá,
Demorou uns anos a acabar com aquilo. E as pessoas não queriam sair dali, pronto. Não era isso. As pessoas tinham que ter alternativas. E essas alternativas tinham que ser criadas. E onde é que trabalhavam essas pessoas? Em fábricas, por exemplo? Sim. Aliás, a indústria têxtil de lãs, no meu tempo teve um grande desenvolvimento. O que já vinha atrás, mas teve um grande desenvolvimento. Aumentaram os investimentos muito. Como é que explica a redução progressiva do setor industrial em Macau? Tem a ver com a própria abertura da economia chinesa, ou seja, houve uma mudança para o outro lado da fronteira de muitos negócios com a mão de obra mais barata? Pode haver várias explicações, mas também é uma opção do atual governo. São os governos da RAEM que têm optado por isso. Quando fizeram a liberalização do jogo, aumentaram muito o número de companhias, teve uma vantagem grande em termos de receitas e isso tudo, mas também arranjaram locais de emprego praticamente nos casinos, para muita gente. Casino e hotel e casino. A explicação não é a única da abertura da economia chinesa. É também uma opção pelo jogo. É, a opção pelo jogo. A opção pelo jogo que agora andam a dar a volta no sentido de arranjar indústrias de caráter cultural. E a universidade, que também é a primeira universidade, a Universidade de Macau, foi o meu último despacho de contrato. Foi a criação da Universidade de Macau. Que na altura era a Universidade da Ásia Oriental. Chamou-se assim e, portanto, fez o contrato em 79 para abrir no ano letivo 81 com 500 alunos e depois, passado 4 anos, terem 2.000 alunos. Agora a universidade cresceu muito e depois há outras universidades, não é? Portanto, na altura, antes da criação da universidade, quem queria estudar no ensino superior vinha para Portugal ou ia para Hong Kong. Havia 3 hipóteses. Os portugueses, o liceu produzia para aí 30 ou 40 finalistas. Quer os pais, quer nós, governo, queríamos que eles viessem para Portugal, para continuar cá. Eu cheguei a fazer um protocolo com a Universidade Católica, no sentido de reservarem 20 vagas por ano para alunos de Macau por 4 ou 5 cursos diferentes. Acho que nunca foram completadas, porque alguns não faziam depois o curso superior. Não é? Depois tentei a Hong Kong, mas as universidades de Hong Kong tinham números clausos, portanto era difícil ficarem lá. Ainda tentei Manila. Para Manila tem bons cursos de medicina. Os filhos dos chineses ricos iam para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá, por aí adiante. O Edmundo Wu estudou no Canadá. Foi o primeiro chefe do executivo já da era RAEM. Estudou no Canadá. A universidade estava orientada, a preocupação era para os filhos dos chineses que não tinham posse de bombas de mandar para o estrangeiro. Mas eles cumpriram isso bem, cumpriram. Agora, porquê é que foi assim? Foi uma universidade privada, é um grupo de ensino de escolas, Mateo Ricci em Hong Kong, foi aquela que nos dava mais garantias e cumpriram isso. Eu não tinha dinheiro para fazer a universidade. Não queria pedir dinheiro a Lisboa. Nem pensar nisso, Lisboa só tinha dificuldades. Portanto, era um investimento privado. Mas o contrato foi feito de modo que, a dada altura, pudesse reverter para o governo, para o território. E foi o que aconteceu. Voltando aos seus encontros semanais com Oyin e Rock Choi, como é que era essa rotina de diálogo? Era muito fácil. Era uma relação muito informal. Embora fosse no meu... Eu um dia disse-lhe assim, ao Sr. Oyin, a Rock Choi tinha que traduzir, os senhores de comunistas não têm nada, só são vermelhos por fora, é como as maçãs. Por dentro são brancos. O Sr. Roque já traduziu e nós, quando estamos a ter uma conversa assim, às vezes pela resposta que nos dão, percebemos como é que foi feita. E a resposta que vem do Oyin é uma coisa que eu acho que não tinha pés na cabeça. E o Sr. Roque, veja lá, não traduziu, diga exatamente o que eu disse. Portanto, eram informais. Também era uma questão difícil, era uma questão que poderia gerar ali... O Sr. Oyin podia não querer responder, não é? Não, mas nunca saiu nada para fora das nossas conversas. E porquê é que disse aquilo? Porquê é que disse que ele só era comunista por fora?
Porque não eram verdadeiramente comunistas. Não eram. Tinham sido nacionalistas antes? Eram capitalistas patriotas, como os chineses do continente chamavam. E ainda hoje são? Pois, eu acho que sim. As mudanças que se dão no tempo de Deng Xiaoping... Portanto, já nos anos 80 na China. É 79. É uma mudança a dizer assim, isto não funciona, a revolução cultural foi um desastre. E o grande salto em frente e tudo Foi mais. um desastre. E o Xu Enlai é que mandou parar. O Xu Enlai tem uma grande vantagem. Era educado no estrangeiro, estudou em Paris e Londres, era mandarim, era uma família de mandarins, e nunca tentou ultrapassar o Mao. Mao parece que só falava a língua da etnia dele, enquanto que o Xu Enlai era diferente. O Xu Enlai, que era primeiro-ministro. Foi ministro dos estrangeiros e primeiro-ministro. Tiveram que mudar aquilo, e o Deng Xiaoping vem na mesma linha do Xu Enlai. E faz essa mudança e diz uma coisa espantosa, que não sei se exatamente a frase é assim, mas enriquecer é virtuoso. Enriquecer é virtuoso. Abriu a porta à atividade privada. Já não era mal visto, já não era considerado um grande crime contra o regime. Mas voltando às suas conversas, quando chega a Macau, já tinha algum tipo de orientação de que deveria falar com o OIN, que aquela era a pessoa indicada. Sim. Não, mas era formalmente, era o delegado, não era delegado, representante da comunidade chinesa junto do governo de Macau. Era ele. E já tinha sido há muitos anos. Já vinha desde... anos 50. O Sr. OIN contou-me como é que era esse processo. Como é que ele tinha surgido como porta-voz, Bem, digamos aquilo assim. é quase uma... Vamos dizer, era um mecanismo deles. Quer dizer, tinha uma característica que os chineses têm, ou tinham, é que quando atingem uma certa idade e têm um certo poder, que também financeiro, querem deixar bom nome. E o Sr. OIN, tudo quanto corria mal, e se pedia ao Sr. OIN, entre na companhia dos autocarros. O Sr. OIN entrava. O Sr. OIN não sei o quê, ele entrava sempre. Como investidor. Como investidor. E tinha a vontade de deixar bom nome. Era isso. E então nunca houve propriamente grandes problemas nessa forma de comunicação? Nunca tive. Os chineses apoiaram muito. Se há, assim, grupos sociais de que eu tenho boas recordações de apoio, é dos chineses como um todo e da igreja do outro. Alguma vez sentiu que a comunidade chinesa não gostava da administração portuguesa, que queria um governo chinês? Não. Ninguém... O problema é que se pôs no antigo ultramar. Não existia em Macau. E não existia em Macau por razões históricas, por razões sociais. É feito um acordo em 1887, que era: os portugueses estão em Macau, se alguma vez os portugueses saírem, Macau regressa à China. Não havia... e depois, como estava há bocadinho a dizer, no princípio da conversa, havia muitos imigrantes para lá, vindos de muito lado. Aliás, Macau foi sempre um refúgio, mesmo quando foi a Segunda Guerra Mundial. De Hong Kong apareceram muitos, recebeu-se muita gente em Macau e morria. Foi uma altura em que aumentou a imensa população de Macau, e precisamente por isso, porque eram fugitivos. Portanto, temos grandes vagas de refugiados ou fugitivos, digamos assim. Temos na Primeira Guerra, temos depois na Segunda Guerra, temos também na Guerra Civil chinesa entre comunistas e nacionalistas. Houve também refugiados do Vietnã. Muitas confluências, digamos assim. Exatamente. Eu, a dada altura, pedi ao Comando das Forças de Segurança que me fizesse uma informação fizesse uma investigação e me desse quais eram as etnias representadas nas Forças de Segurança. Eram 19. Portugueses, chineses, vietnamitas, coreanos, goeses, e, portanto, isso significa essa mistura toda que ali acontecia. E a sociedade era muito cosmopolita. A um nível mais... Mas tem muito a ver com a proximidade de Hong Kong. Macau era muito dependente de Hong Kong. Em que sentido? Económicos e financeiros, principalmente, investimentos, e os transportes também. Quem deu um grande salto nos investimentos em Macau foi a STDM. A STDM com os investimentos no jogo. Considera que foi uma empresa fundamental para... Foi muito importante. Além disso, o Stanley gostava muito de Portugal. Era que tinha aqui propriedades em vários sítios. Tinha um hospital, tinha uma propriedade ali ao perto de Sintra, na Baixa de Sintra.
E ele perdeu um filho num acidente de carro no Estoril, inclusivamente. E a mulher oficial, era portuguesa. Clementina Leitão Lobo. Clementina Leitão. Porque ele depois teve mais 3 mulheres. Sim, teve variedíssimas. O Stanley era muito, muito simpático. Muito, muito simpático. Ele não a tinha bem, ele tinha sido contrabandista durante a Guerra Civil. Mandava coisas para a China, isto e aquilo. Portanto, em Hong Kong não gostavam do Stanley Ho. Há estas revistas de socialites e tal, e ele apareceu mais que uma vez como o homem mais bem vestido de Hong Kong. Como é que era o relacionamento com o governador de Hong Kong? Como é que era? Havia diferenças na governação? Chegou a trocar ideias com o seu homólogo? Sim. Eu, portanto, por exemplo, eu também tinha várias reuniões com ele. Sempre que ia a Hong Kong, falava com ele. Mas tínhamos um homem muito importante na história e na história de Portugal no Oriente, que era o comendador Oliveira Salles. Arnaldo Oliveira Salles foi mayor de Hong Kong. Não era mayor, era Urban Council, presidente do Urban Council. Uma espécie de Câmara Municipal. Foi durante 8 anos. Eram mandatos de 2 anos, ele foi 8 anos. E ele era o único, aquele lugar era o único feito por eleição. Os outros eram todos por nomeação. E ele tinha poder financeiro, tinha capacidade, que a família dele vinha de Xangai. Aliás, muita da riqueza de Hong Kong é dos portugueses, muitos que estavam em Xangai tiveram que fugir com a Segunda Guerra Mundial e vieram a enriquecer Hong Kong. Quando o território, ou o país, ou a nação, atingem, repara, uma camisa deste género, ou um casaco, atingem as cotas, pronto, cota de exportação não pode ter mais. E eles começaram a abrir em Macau. Então, primeiros investimentos vêm daí. Daí o grande crescimento da indústria têxtil durante Mas o seu havia governo. a melhor companhia de empresa têxtil era macaense puro. Era da engenheira Susana Shaw, foi presidente da Assembleia Legislativa, cujo pai era um grande empresário. O pai tinha uma companhia aérea, era a Dragon Air, salvo erro. O pai tinha uma companhia aérea, tinha 2 irmãos, aquilo era uma mini multinacional. Ela era engenheira, que tinha ali a parte dos têxteis e das lãs, tinha 2 grandes fábricas. Ela produzia para a fábrica, para marcas conhecidas de Paris. Aquelas marcas que são muito conhecidas, ela produzia têxteis para lá. Quando eu cheguei a Macau. Portanto, quando foi a primeira vez, Não ou seja, estava. ainda se recorda da península não ter ligação às ilhas? Sim. Eram viagens de barco, era raro ir às um ilhas. grande drama. Era longe, era tudo longe. Eu, essa vez que estou lá em junho, a ponte estava a ser construída de um lado e do outro, depois tinha que se juntar no meio, não é? E a andota, a piada que mandavam lá era: a ponte não vai acertar. A Macau não vai acertar. Claro que acertou. E ela depois foi lá. Nessa altura a ponte não estava pronta. Mas a ponte foi inaugurada em 5 de outubro. E o João Carvalho saiu no dia 10. Né? Quando eu cheguei, a ponte já existia. O que tive que fazer foi aquelas circulares do lado de Macau e do lado da Taipa para... Do lado de Macau é ao pé do Hotel Lisboa. E do lado da Taipa era novo. Passar. Pronto. Havia hortas na Taipa. Havia hortas na Taipa e havia hortas no Porto Exterior, como eu estava a dizer. Havia algum sítio em Macau onde passeasse, onde bebesse um café, por exemplo, andava livremente na rua ou procurava ou tinha necessidade de sair com segurança, por exemplo? Nunca usei segurança. Aliás, era uma atração para os turistas, para os japoneses. Eu saía para almoçar do Palácio da Praia Grande, tem 4 ou 5 degraus, e estavam os japoneses, que eram os turistas que iam muito nessa altura, tirar fotografias. Eu saía sozinho, entrava no carro e ia para casa. Havia alguma crise que
pudesse pôr em causa. Nós íamos passar, eu com a minha mulher, íamos passear nas ruas ou na ponte. Na ponte viam-nos bem. Eu e a minha mulher, ponte, ia e voltava e tal. À noite, não, sem problema. E o outro era nos bairros chineses. Não era habitual verem um governador, mas cá era porque eu ser tão novo nessa altura que... Tinha 36, 37 anos quando foi... Eu entrei com 34 e vim com 39. E então ia passear com a minha mulher nesses bairros. E a memória que eu tenho é dos chineses, estão de sapatilhas, camisola interior sem manga, e era o barulho mais jongo. Mais um jogo semelhante ao dominó, não é? Que se joga na rua. Jogavam na rua, então. Jogam. Aliás, é muito bonito. Aliás, o general Carvalho cortava o cabelo em casa. Vinha um barbeiro lá de uma unidade qualquer que estava na Taipa, tinha que aproveitar o barco, da hora, as marés e isso tudo. E eu achei que aconteceu uma vez, isto não pode ser. E passei a cortar o cabelo no downtown, na Baixa, naquela zona comercial. O que é que Macau lhe deu? Ajudou muito em tudo. Ajudou a experiência, a vivência com isto e também tratava os problemas políticos externos. Porque, repara, as relações diplomáticas com a China era uma coisa que interessava muito a Portugal. É nomeado governador de Macau numa altura em que Portugal ainda não reconhecia oficialmente o governo da República Popular da China. Portanto, era ali um relacionamento muito de bastidores, digamos assim. Sim. Portanto, tinha representantes oficiosos da China lá, que era o presidente de uma empresa comercial, Namcom, e o presidente era o mesmo, do Banco Namtung, era o representante da China. E são eles, eu fui 2 vezes à China convidados por ele. Esses sinais de abertura, quando os meus pais e a minha sogra estiveram lá, em 77, tiveram 3 meses lá em Macau. E aí aparece um convite do Sr. Win para ir à Feira Industrial de Cantão. Havia uma revista em Hong Kong, tipo Time ou Newsweek, que era a Far Eastern Economic Review, que deram uma notícia enorme sobre aquilo, porque nunca tinham convidado ninguém de Hong Kong para lá ir. Porque as relações com os ingleses eram diferentes. Mais complexas? Mais complexas, porque Hong Kong foi ocupado. Foi uma coisa complicadíssima. E depois começaram a ser convidados secretários adjuntos, também vinham ministros da China lá, teve o ministro do Comércio, teve o ministro da Saúde, e depois, em 78, fui convidado eu para lá, e tivemos entre o dia 18 de abril e 8 de maio de 1978, na China. Como é que encontrou a China na época? Era muito pobre. Toda a gente andava de bicicleta? Não, muito pobre. O número de automóveis era muito reduzido. Muito reduzido. Eu depois voltei a estar na China nessa altura, quando vim embora. Regressei por Pequim. E em Pequim temos fotografias daquela avenida principal em frente do Palácio Imperial. Pouquíssimos carros. E fiz uma viagem de comboio entre Nanquim e Xangai, em que 2 coisas curiosas. Os uniformes deles eram um tipo mau, não é? Mas os militares também tinham uniformes desses, mas não tinham galões. Então como é que se diferenciavam? Era por número de bolsos. Aquilo dava o ranking das pessoas. E o outro era, não há diferença nos vagões, não é? Não há, então como é que é? Não há. Os que têm hard seats e soft seats. Portanto, não havia nem primeira, nem a segunda classe, nem turística, nem hard nada. Hard seats e soft seats. Portanto, mas são processos evolutivos, quer dizer. Aliás, o Mao foi talvez destes ditadores que estão muito tempo e muito autoritários, provocou mais milhões de mortos, não sei se mais que o próprio Hitler, não é? Voltando novamente à questão dos refugiados, era uma questão que incomodava as autoridades chinesas, o facto de Macau acolher quem fugia do país. Poderia incomodar, mas nunca houve nenhuma reação oficial. O que acontecia era, por vezes, serem o Rio das Pedras, corpos com as mãos atadas e os pés atados de mortos. Mas isso era um problema deles. E, a dada altura, o que acontecia quando havia refugiados
fugitivos devolviam-se à China. E eu, quando cheguei, disse, não vamos devolver ninguém à China. Ficam cá. Depois logo se vê o que é que vai acontecer. Os tempos já eram diferentes, portanto, tomou essa decisão. Eu tomei essa decisão muito arriscada. Muito arriscada. Que não escrevi no livro, não é? Mas não devolvem. Não devolvem. Nunca E nada aconteceu. aconteceu. Os tempos já estavam diferentes, de facto. Neste sentido, e agora sim vou para a minha última questão, muito se fala, é um debate sobretudo académico. Portugal teve de facto algum tipo de soberania sobre Macau. Há quem diga que sim, há quem diga que não. E como antigo governador, alguma vez sentiu que não governou efetivamente, que teve de responder perante um governo sombra? Não, aliás, O livro demonstra isso. Tem vários exemplos de como efetivamente governou. Já com uma Macau mais autónoma, é certo. Mas governei, autónoma de Portugal. De Portugal. Macau tinha 3 dependências muito importantes e que era preciso navegar com cuidado. Que era, da China era económica e política. De Hong Kong era financeira e económica. E de Portugal era política, administrativa, económica e financeira também. Portanto, autonomia em relação a Portugal, mas... Depois havia ali outras grandes influências. Com Hong Kong, as coisas eram formalmente muito bem. Então, no que diz respeito à segurança externa e a imigrantes, tínhamos uma cooperação muito grande. Imigrantes que vinham do mar, não é? Nomeadamente do Vietnã. O Dr. Almeida Santos manda-me as propostas que tinha de projetos de investimento. Estava lá projeto para fazer o hipódromo da Taipa. Isso voltando a 74. Volta para lá e eu lanço aquilo novamente. Mas tinha o cuidado de... Em Hong Kong só havia 2 jogos, que eram a corridas de cavalos e o Mark Six. O Mark Six é o Totoloto. É a lotaria, sim. E eu tive mais que uma vez nas corridas de cavalos em Hong Kong, aquilo. Era o Jockey Club de Hong Kong, mas era real. E eu disse, bem, vamos fazer aqui um contrato que é trota atrelado. E tem que fazer tudo de uma maneira que seja suficientemente ambígua para que em 3 línguas, português, inglês e chinês, se possa interpretar. Isso para Macau, portanto, foi Para ali Macau. os primórdios do Macau Jockey Club. Não, foi em 76, 77. Que fechou portas recentemente. Mas na altura viu algum futuro naquelas corridas? Não, era importante. Agora, aquilo tinha que fazer uma recuperação de terrenos ao mar, ali na Taipa. Tinha que se construir o estádio, digamos assim. Tinha no contrato 300 a 500 cavalos. Em determinado momento, o governador de Hong Kong diz-me assim, olhe, soube que vai fazer corridas de cavalos em Macau. Sim. Então vou abrir aqui casinos em Hong Kong. Então faça. Só que as corridas de cavalo em Macau não tem nada a ver com as de Hong Kong. As de Macau são trota atrelado. Não tem nada a ver. Mas faça como quiser. Pronto, ficou assim. Mas Hong Kong o Macau olhava para Macau como um bairro de Hong Kong. E todo o processo de autonomia de Macau sucessiva, que acaba com o aeroporto e também com os investimentos da SEDEM, os barcos, não é? O Jetfoil, o Hidrofoil, tudo isso, foram criando essa mais capacidade, mais autonomia do território em relação à região vizinha. Portanto, sente que foi um governador de pleno direito? Não, eu não tenho dúvidas nenhuma. Nem ninguém tem dúvidas disso. Fui mesmo. Com todos os riscos que caíam-me em cima, não é? O correr-se mal, caiu-me em cima. O que é que o momento mais difícil como governador? Houve várias coisas difíceis, muito difíceis. O Estatuto Orgânico foi um trabalho longo, difícil, mas que tinha um objetivo e tinha apoio de toda a gente, mesmo que em Lisboa. Depois, entre os portugueses, houve problemas. Eu tive que mandar uns portugueses embora. E houve depois, no caso de alguns investimentos, a central térmica de Coluana. Quando eu fui a Macau a primeira vez, aquilo tem uma história que era, em termos de eletricidade,
havia uma empresa de origem inglesa que era a Melco, Macau Electric Company. E essa empresa tinha uma capacidade limitada. Quando começaram a aumentar as indústrias e o turismo, começou a engasgar. A luz falhava muitas vezes. A luz falhava muitas vezes. Portanto, o governo anterior decidiu tomar posição a esse respeito e acabou o contrato com a Melco e criou a Companhia de Eletricidade de Macau. A atual SEM. A SEM. Só que a SEM tinha problemas quase inultrapassáveis. Era mal gerida, tinha empréstimos a 9 bancos, com uma dívida brutal, com falta de pessoal, mal gerida, tudo mal. E depois era preciso construir barragens. Barragens que não é para a produção da eletricidade, é tipo reservatório de água. Porque a central térmica precisa de água para refrescar ali aquela maquinaria toda. Portanto, foi em Coluane que se criaram essas barragens. E que ocorreu de tal modo mal, que eu tive que pedir ao cônsul do Japão, em Hong Kong e Macau, para vir falar comigo. E a companhia a quem foi adjudicada era a Mitsubishi. Faça a favor de explicar aos tipos que têm que cumprir o contrato. Não adiem, não vão ter problemas. Tantas medidas urgentes em todos os setores da SEM, em todos os trabalhos em curso, que no espaço deste livro não é possível descrevê-las. Foram, no entanto, todas concretizadas, apesar de não encontrar ainda são difíceis. Depois tenho a lista do que era preciso resolver, que era quase tudo. Esta talvez tenha sido a coisa mais difícil. E termina mais um episódio do Macau na Bagagem. O próximo episódio será com a voz do Grande Prémio. Isaías do Rosário é um macaense que vive em Portugal há muitos anos, mas que continua muito ligado à sua terra, Macau.